A educação à distância, por exemplo, pode colaborar com a interação, né, muito maior entre os estudantes, não só de grupos separados, então toda a turma pode interagir, e também a interação dos alunos com os professores, com os monitores quando tem, com os tutores também. Então a interação pode ser potencializada com a educação à distância. Também as trocas, né, o registro das produções, quer dizer, os alunos podem ter acesso às suas produções a qualquer momento, mesmo depois de avaliadas, e os professores também podem resgatar as produções mesmo depois de avaliadas. Eu não preciso, depois que eu entreguei a prova ao aluno ou o trabalho ao aluno, e agora eu quero fazer um comparativo, como é que eu vou fazer, né? Então, se eu tenho um ambiente virtual, tenho os recursos, as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, eu posso acessar isso a qualquer momento. Também os alunos mais tímidos, que têm dificuldade de interagir numa turma grande, eles têm no recurso digital uma possibilidade para fazer isso, né, com mais tranquilidade, participando mais. Também, solucionar dúvidas, por exemplo, fica às vezes mais à vontade o aluno do que numa aula presencial. Além disso, claro, tem atividades práticas, tem atividades de laboratório, atividades de dinâmicas de grupo, que é preciso e são fundamentais na formação do profissional e são presenciais essas atividades. O que a AD pode contribuir com isso? Os alunos podem postar no ambiente digital as suas dúvidas, as suas reflexões, tudo que ele pensou após a aula, né, como um diário de bordo, um diário de campo, e então fazer da EAD, dos recursos da EAD, complemento para essas atividades presenciais. Também aquele aluno que é um aluno trabalhador, que tem dificuldade de fazer aula num determinado horário, uma disciplina à distância pode vir a contribuir com isso. Então, existem inúmeras possibilidades que as duas modalidades têm e que combinadas podem ajudar tanto a EAD, no caso, como um curso EAD ou uma disciplina EAD, como um complemento ou uma atividade de suporte para a educação presencial. As maiores diferenças que eu vejo é que o aluno à distância é um aluno mais autônomo, independente em relação ao processo de aprendizagem dele, por não ter contato, presença física do professor, e também um aluno mais ativo, mais participativo, porque a todo momento ele está sendo convocado, motivado a participar, a expor as opiniões dele, enquanto que em muitas aulas presenciais a gente vê que predomina o silêncio, ou então o aluno só responde quando é perguntado alguma coisa para o professor. O aluno à distância, ele é autônomo, ele vai buscar o conhecimento, porque quando está numa aula à distância, o professor é o que menos fala. E o aluno tem que se expor mais, ele tem que colocar o que ele já adquiriu de conhecimento. E o aluno presencial, ele vai para a sala de aula, fica num espaço normalmente escutando o discurso do professor. O professor fica falando muito sobre a abordagem da disciplina dele. Então, o aluno se torna mais passivo, o aluno presencial. Já o aluno à distância, ele tem que ser muito mais ativo porque ele tem que se expor mais, ele tem que expor o conhecimento que ele está adquirindo. A SEAD conta com uma equipe acadêmica, uma equipe administrativa e uma equipe de tecnologia, distribuídas em vários espaços da universidade. Além disso, dispõe de um núcleo de apoio pedagógico, o NAPEAD. O NAPEAD ele dá apoio às ações de EAD da SEAD. A SEAD tem toda a estrutura administrativa e o NAPEAD tem a estrutura tecnológica para desenvolver os objetos, dar apoio ao desenvolvimento dos objetos virtuais. O NAPEAD surgiu com a necessidade que se sentiu para melhorar a qualidade da educação à distância de um núcleo que desse apoio à produção de materiais de aprendizagem digitais, ou seja, aqueles objetos que a gente chama de objetos de aprendizagem, mais comumente conhecidos como materiais didáticos, cujo mais conhecido é o livro, né? Então seria tipo livros, ou seja, substitutos do livro no formato digital. Então, o NAPEAD possui uma equipe, tanto em termos de pessoal, quanto um aparato tecnológico suficiente para dar apoio a essas produções pelos professores. A responsabilidade, o interesse da elaboração dos materiais de aprendizagem é do professor. Então, o que o NAPEAD tem, como o próprio nome diz, um núcleo de apoio, ele tem um apoio, ou seja, como eu já falei antes, tanto tecnológico quanto de recursos humanos,
para esses professores. Então, nós temos algumas pessoas contratadas, tá? E bolsistas que podem ir crescendo de acordo com as demandas, com as necessidades da universidade. Nós temos condições de ter, em termos de equipamentos lá, trabalhando obviamente em 3 turnos, até 60 bolsistas. Teríamos condições de abrigar estes bolsistas no edital. Obviamente que hoje nós temos uma quantidade bem menor e nós estamos concentrando principalmente nos 3 tipos principais de objetos de aprendizagem utilizados na URGS, que são os hipertextos, as conhecidas páginas da internet, os aplicativos, ou conhecidamente como os objetos em flash, que são as animações e coisas desse tipo, e na parte de vídeo. Tá? Então nós temos os softwares e os equipamentos para trabalhar esses tipos de ferramentas, bem como nós temos hoje um estúdio, que ainda é simples, mas já estamos com um projeto para iniciar a partir do próximo ano, com um estúdio de vídeo onde os professores poderão gravar, inclusive com chroma key e outras técnicas elaboradas de vídeo. A assessoria pedagógica ela é disponibilizada aos professores para dar apoio na criação de projetos, de cursos, de disciplinas, na oferta de disciplinas, capacitações e outras iniciativas na área de EAD que os professores queiram fazer. A assessoria está aí para ajudar nas possibilidades pedagógicas de uso dos recursos, de como conduzir, em que órgãos da universidade que precisa passar o projeto para que ele possa acontecer. Então, a assessoria dá toda essa base pedagógica para que o trabalho vá adiante. Justamente por esse acompanhamento que se faz nas diferentes funcionalidades, o professor pode ter consegue fazer esse acompanhamento individual, diferente do presencial, que é uma turma grande, a gente não consegue, por cada aluno, estar acompanhando tão fortemente. Na educação à distância, ou uma atividade presencial, mas que tem suporte nos recursos digitais, o professor pode ver como que esse aluno começa, como é que está sendo a trajetória dele e como ele termina. Justamente por acompanhar as interações, acompanhar as produções ao longo do ano, né, ao longo do semestre. Então, por esse registro, ele consegue acompanhar a trajetória e ver como o aluno está indo, poder corrigir, inclusive, se o aluno está indo para uma outra direção, ele poder trazer de volta, ver o que está acontecendo, entrar em contato. É uma das formas de ver se o aluno está construindo conhecimento.